Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Vamos fazer a correção aqui agora do PET 2, semana 1 e 2. Vamos começar semana 1. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Seja criativo e faça um bom trabalho. Número 1. Qual a importância da agropecuária para a humanidade e quais as suas consequências espaciais, ou seja, sua interferência na ocupação e organização do espaço? Vamos lá, vamos responder. Para começar, a importância da agropecuária para a humanidade é algo indiscutível, é de extrema valia, de necessidade vital para nós aí, pois é a partir da agropecuária que produzimos os nossos alimentos e os produtos primários utilizados pelas indústrias também, pelo comércio e pelo setor de serviços, tornando-se a base para a manutenção da economia mundial. Dentre as consequências dessa ocupação e organização desse espaço, temos a mecanização do campo, e as mudanças nas relações de trabalho, o êxodo rural e o aumento da produtividade. O desenvolvimento de técnicas vem proporcionando muitas transformações na estrutura da agropecuária, Essas técnicas aí, de certa forma, faz com que o produtor consiga produzir em maior quantidade em áreas mais restritas, onde não há aquela necessidade de ampliar a área de produtiva, vem para favorecer, A questão 2 aí, vamos por essa aqui. Questão 2, leia a manchete. Agropecuária e agricultura intensiva aumenta o risco para a saúde humana. O abuso de antibióticos na agropecuária e o grande número de animais e pouca diversidade genética devido às técnicas intensivas aumenta o risco de os patogênicos se tornarem um grande problema para a saúde pública, dizem investigadores. Bem, aí seria uma resposta pessoal, de acordo com o que vocês ouviu falar e tal, Você concorda com a notícia? Cite algum argumento que possa validar a sua opinião. Coloquei uma sugestão de resposta, Pode-se evidenciar que os impactos causados pelo uso inadequado de agrotóxicos resultam em danos diretos ou indiretos ao homem, através da contaminação dos solos, ar, água, fauna e flora, trazendo inúmeros problemas tanto para o meio ambiente como também para a saúde dos seres vivos. Portanto, é importante uma redução ambiental, do uso correto de defensivos agrícolas em prol da saúde ambiental e dos seres vivos. Uma coisa interessante, por mais que há uma demanda muito grande para a produção de alimentos, muitos se preocupam apenas com a produção, não se preocupam com a forma de produzir, Se preocupa, não, eu quero produzir um animal que produz uma quantidade maior de carne e não mede esforços para que ele obtenha uma boa produção, sendo que o ideal seria, além de você modificar a estrutura genética desse animal, você pensar também na saúde de quem vai consumir essa carne, tá certo? Isso é importante. Sobre a produção de legumes, por exemplo, frutos, Isso acontece muito, Um exemplo do tomate, Geralmente você vai a um supermercado, você não encontra tomates pequenos, A não ser se for aquele cereja, mas assim, me refiro ao tomate maior para salada. Por quê? Desde a sua estrutura ali, desde quando ele estava na semente, já foi modificado. A semente já veio modificada, aí a partir do brotamento dele,
novamente sofreu uma nova modificação, o enraizamento dele sofreu uma nova, é, foi bombardeado novamente de agrotóxico, para a produção também maior ainda, né? Para produzir a nível comercial, nem se fala. Então, assim, preocupa-se em produzir em grande quantidade um fruto bonito, porém não se preocupa com a saúde de quem vai consumi-lo. Esse seria um dos problemas aí. Letra B. Quais os motivos têm levado à intensificação do modelo de produção agropecuária intensiva no Brasil e no mundo? Empregos avançados de recursos tecnológicos, o que ocasiona uma menor necessidade de trabalhadores na produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. A necessidade de ocupação de terras é menor, embora seja mais frequente em grandes propriedades, e a produtividade é bastante elevada num curto espaço de tempo. Quanto aos motivos que têm levado a esse modelo, né? Uma vez esse modelo de intensiva, essa intensiva seria animais que ficam praticamente confinados em pequenas áreas, né? Onde recebem uma alimentação hipercalórica, para que ele consiga se desenvolver e produzir carne em larga escala. Já a extensiva, né, só relembrando aqui assim, seria aquela onde o animal é criado a pasto, né, onde ele tem o seu tempo certo para a produção de peso e carne estipulada em sua genética apenas, né. Já um dos motivos ali que se tem levado seria as pequenas propriedades, né, as políticas ambientais, onde de certa forma acabam bloqueando parte desse desmatamento para ampliação dessas áreas, né? E também evoluções tecnológicas que de certa forma impulsionaram a uma alimentação rica, onde o animal consiga ganhar peso num curto espaço de tempo. Observe o mapa e responda as atividades 3 e 4, né? O mapa seria Brasil, produção do espaço geográfico em ilhas econômicas, né? Ou seja, a divisão do Brasil, da dimensão do territorial do Brasil, onde cada área ali assim, ou tipo de produção ocorre em uma área do território, né? A expansão aí assim. Número 3. Descreva a atividade agropecuária no Brasil ao longo de sua história de forma territorial, de sua forma territorial. A criação de gado no interior do território, de forma extensiva com o uso de pastagens naturais, além de servir para o abastecimento da população, a atividade pecuarista também consolidou um próspero comércio de equinos e muares usados para o transporte de pessoas e de mercadorias. Geralmente eram organizadas feiras em alguns centros urbanos do interior, onde esses animais eram negociados. Hoje se tem feiras, né? De certa forma, são negociados esses animais. Até mesmo melhoramento genético, né? Uma vez que uma fazenda compra um animal com um melhoramento genético, com certeza os descendentes dele têm um valor agregado ao animal. Número 4. Quais as principais atividades agrícolas realizadas na região sudeste? Na agricultura, os principais produtos cultivados são a cana-de-açúcar, né? Café, algodão, milho, mandioca, arroz, feijão, frutas. Na pecuária, o maior rebanho são de bovinos, né? Bovinos, suínos, algumas aves também, né? Principalmente frangos, criação de frangos. No estado de Minas está entre os principais criadores. E também encontra-se também algumas fazendas aí onde criam a criação de equinos também. Número 5. Quais as técnicas agrícolas utilizadas pelas civilizações pré-colombianas? Elas ainda são utilizadas até os dias atuais? Explique. Os povos da América pré-colombiana praticavam a agricultura mais primitiva, que se tem conhecimento, né? Não usavam arados
enxadas e muitas menos foices, né? Apenas as mãos e um arado de mão, né? Muitas vezes movido por um animal que foram domesticados por eles. Por esse motivo a produtividade era bem baixa, né? A nível de subsistência, né? Consequentemente, eram quase todos agricultores de subsistência, como eu havia falado, né? Uma produção pequena, onde por mais que tivesse uma pré-seleção, não havia tecnologia suficiente para a produção em larga escala. Sobre a utilização até nos dias atuais, não, de fato, raramente isso acontece, né? Quase não se vê mais, pois a agricultura atual utiliza tecnologia, né? Acesso de recursos, gestão, investimentos, características de mercado e apoio a nível governamental. Utilizam também pesticidas, práticas de irrigação, rotação de colheitas, né? Ou seja, aquele pousio e descanso de parte da terra, a variação de espécies vegetais plantadas, maquinários, entre outros. Bem, esse aí seria o vídeo da atividade 1, pessoal. Vamos seguir agora para a atividade 2. Né? Aqui já foi feito. Opa, vamos lá. Atividade 2. Na segunda linha, corrigir a frase. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize as atividades com sucesso. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Vamos lá. Número 1. A situação a seguir exemplifica modelos de exploração do espaço rural no Vale do Aço, no estado do Rio Grande do Norte. Situação 1. Um proprietário de terras no Vale do Açu, junto com sua família, produz milho, feijão, arroz e hortaliças e cria um rebanho de bovinos e caprinos. Situação 2. No Vale do Aço, em outra propriedade rural, uma empresa produz banana utilizando mão de obra assalariada. Letra A. Caracteriza as relações de trabalho realizadas em cada uma das ilustrações. Vamos lá. Caracterizando essas atividades, né? A situação 1 é a agricultura familiar, né? Tendo em vista que a família trabalha para o seu sustento e o restante ali, o que produz o excedente ali, assim, é comercializado no comércio local. E o segundo caso, né, falando sobre uma empresa que produz banana utilizando mão de obra assalariada, trata-se de um agronegócio. Letra B. Qual o tipo de agricultura praticada e qual o destino da colheita para cada uma das situações? Eu acabei respondendo, né? Na situação é a integração entre agricultura e pecuária, né? Onde de certa forma o destino seria o próprio consumo, né? Já na situação 2, né, seria a exploração do solo sob forma de monocultura, né? O cultivo é tido como um produto para comercialização. Número 2, lei afirmativa a seguir. Há favelas gigantescas geradas pelas monoculturas e estão por aí. Fala do líder camponês Manuel da Conceição durante a entrevista ao site Repórter Brasil, em 4 de julho de 2006. Texto adaptado. Letra C. Interprete a afirmação do líder camponês considerando a extensão das propriedades agrícolas do país.
interprete a afirmação do líder camponês, considerando a extensão das propriedades agrícolas do país. O líder camponês refere-se à grande concentração de terras, né, nos espaços rurais brasileiros, nas mãos de poucas pessoas, para a produção comercial, monoculturas voltadas para mercados externos, ou seja, mandando para outros países. Ele disse ainda que a expansão da monocultura da soja, do eucalipto, está expulsando os jovens do campo, né? E principalmente, além disso, né, uma vez que não se tem emprego para as novas gerações aí, a formação de latifúndios, né, onde um grande empresário tende a expandir cada vez mais a sua área de produção. Letra B. Explique o que é latifúndio. Latifúndio corresponde a uma extensa propriedade agrícola privada, geralmente não explorada economicamente, portanto improdutivas. Quando exploradas, são destinadas ao cultivo de um único produto, né, na agrícola, chamado monocultura, né, uma cultura apenas, com finalidade de abastecer comumente um mercado externo devido à produção em larga escala. Observando a charge, né, onde você vê um fazendeiro, né, onde o título ali da charge é Terra para Todos, mas aí você vê que foi deixado de herança do avô, bisavô, pai, filho, vai deixando, né, de pai para filho, e vai expandindo cada vez mais as suas áreas e seus domínios ali, sobre seus domínios. Número 3. O título dado ao cartoon é uma ironia, né? Explique como essa ironia se aplica à realidade rural brasileira. Se trata da mal distribuição de terras, né, no país, apesar da sua grande extensão territorial. Muitas pessoas não têm nem onde morar. Fala-se há décadas em reforma agrária, né, que seria a distribuição ou redistribuição de terras que muitas vezes compõem esses latifúndios, mas são verdadeiras terras improdutivas, né, para as famílias que não têm, mas isso dificilmente vai acontecer no Brasil. Número 4. Considerando a perspectiva do cartunista sobre o campo brasileiro, qual é o principal aspecto evidenciado pela charge? Evidencia o bloqueio do acesso democrático, né, à terra em virtude da ausência de limites máximos de extensão da propriedade, onde você pode ampliar a sua terra a cada como quiser, você comprou, você vai ampliando, mesmo que você não a utilize, e tenha essa apropriação cada vez maior, né, de terras. Tem fazendeiros que têm o hobby deles seria simplesmente ampliar a área sobre seus domínios aí, tá certo? Onde poucos têm muito e muitos não têm nem onde plantar, nem de certa forma uma pequena propriedade onde possa alimentar sua família ali, através da agricultura familiar. Número 5. Leio o trecho do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Esta cova em que estás como palmos medida é a conta menor que tiras em vida. É de bom tamanho, não largo nem fundo, é a parte que se cabe deste latifúndio. Com base no trecho do poema de João Cabral de Melo Neto, identifique dois aspectos relacionados à questão agrária no Brasil. Seria a concentração da propriedade fundiária rural, coloca um grande número de pessoas desprovidas
desse fundamental bem para a sobrevivência, né? Que seria a terra,